Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Implantes Hormonais e Mais. E hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo, médico ginecologista, doutor Marcelo Ponte, vai conversar com a gente sobre os implantes e muito mais. Oi, Marcelo, Oi, Manu. Obrigada por Eu que ter agradeço. vindo. Obrigado pelo convite. A gente demorou para conseguir, mas eu consegui. Prazer enorme estar aqui. É uma pessoa que eu admiro tanto. Fico muito feliz. Eu que fico. Olha, gente, eu vou dizer, eu tenho um privilégio de ter, assim, esses médicos perto de mim e que, apesar de trabalhar muito tempo com implantes, eu aprendo o tempo inteiro, porque a gente troca muito, né? Assim, tanto nas mentorias, quanto quando a gente se encontra nos congressos, quando a gente está em rede social mesmo, eu vou, eu sigo, eu leio os posts, aprendo também. Então, ter você aqui para conversar mais uma vez e para aprender de novo é um privilégio grande. Então, assim, muito obrigado. Obrigado. E eu queria começar, assim, para as pessoas saberem um pouquinho mais de Dr. Marcelo, né? Como é que Dr. Marcelo virou esse médico que é ginecologista, que trata mulheres e tal. E aí eu queria começar um pouquinho lá atrás. E, assim, dentro da medicina que tem tantas coisas, por que a ginecologia? O que foi que te encantou, assim? É engraçado. A ginecologia, na verdade, eu decidi no 5º ano. Meu currículo inteiro foi voltado para a cirurgia geral. Eu queria fazer ou vascular ou urologia. Mas quando eu passei no internato de ginecologia, eu me apaixonei. Eu falei, esse que eu quero, esse ambiente descontraído, assim. Os professores eram maravilhosos. Você sempre tem algumas referências na sua vida, né? E eu falava, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Olha! Então, assim, foi apaixonante, assim, na época do internato. E aí eu decidi fazer ginecologia e não me arrependo de jeito nenhum. E o que era a coisa, assim, da ginecologia que brilhava no olho? Tem a questão da obstetrícia, né? Que sempre, né, tem aquela emoção na hora do parto. Então, o primeiro parto, para mim, também foi muito marcante. E a ginecologia tem uma área um pouco clínica, um pouco cirúrgica. Então, assim, eu sempre tive uma facilidade mais de trabalhar com o público feminino. Já tentei atender público masculino, mas... Então, assim, eu falei, acho que essa é a minha área. A ginecologia, às vezes eu falo assim, a ginecologia é tão grande, sabe? Assim, que eu fico sem entender como ela pode ser uma especialização só, né? Porque dentro dela tem coisas que são muito importantes e muito diferentes, assim. Isso. Você vê obstetrícia e aí você vê, por exemplo, endometriose, que são duas coisas totalmente diferentes e complexas, né? Sim. Não dá para... Como é que você vai ser uma especialista nas duas coisas, né? Sim. Essas duas coisas tão grandes e tão complexas. Sim. E tal. Então, eu sempre fico pensando assim, poxa, devia ser ter subespecialidades, realmente, né? Assim, é um leque de opções muito grande a ginecologia. E é para todos os gostos. E eu sempre vejo aquela trajetória, assim, de começar com a obstetrícia, e depois e depois começa a largar a obstetrícia, ainda faz parto. Não, tá vendo? Parei faz um ano. Com essas minhas viagens a Fortaleza, acaba que fica impossível, né? Fazer todo o segmento e o parto. Então, essa disponibilidade, para mim, às vezes fica mais difícil. A obstetrícia é fogo. Quem fica, assim, depois de um tempo, é porque é aquele bichinho mesmo do parto, que é tipo uma droga, né? Que, assim, o fazer parto, aquela sensação de parto. Não, a assim. adrenalina é muito prazeroso, assim. Eu amo fazer, mas infelizmente... A maioria é o caminho, né? É o caminho caminho da maioria das pessoas. E aí, quando você saiu da obstetrícia... para quem me pergunta sobre médicos em Fortaleza... Aqui, ó. Porque o Dr. Marcelo atende em São Paulo. Chegaremos lá. Ele mora em São Paulo, mas atende em Fortaleza também. Então, sempre que me perguntam, eu mando ir para ele. E está aqui, é esse. Quando eu falo, vamos ir no Dr. Marcelo Ponte. É ele. Obrigado. Mas, sim. E aí, veio para São Paulo. Vim para São Paulo, 14 anos atrás, fazer residência de ginecologia. Né? Fiz 3 anos de ginecologia, me apaixonei mais ainda. Nossa, fiquei encantadíssimo. E aí, eu fiz 2 anos de oncologia pélvica. Nossa. Minha sub de ginecologia foi oncologia pélvica. E aí, foi muito engraçado, porque os professores da oncologia que me fizeram, né, que me incentivaram a trabalhar com a questão de implantes, a trabalhar com a parte de ginecologia regenerativa, de estética íntima. Eles, os próprios oncologistas que me estimularam a trabalhar com essa parte. Olha, que legal. Tem quanto tempo isso? Eu fiz o curso com o Dr. Simar em 2018. 5 anos.
né? Nossa! E aí, assim, acho que uns 2017 eu já tava com esse pensamento, só que também tinha muito tabu, mais tabu ainda na época. Então, para os profissionais também tem esse tabu, então eu tinha cheio de medo, cheio de incertezas. E aí, uma vez eu conversando na cirurgia, para anular câncer, e aí eu conversando com um chefe meu que é um queridíssimo, assim, nossa, uma pessoa que virou uma chavinha enorme para mim. E aí eu falei, nossa, acho que tenho curiosidade dos implantes, mas tem tanta gente falando mal. Ele falou, a gente só vai conseguir falar mal se a gente conhecer. Então vai, faz o curso, vê, e aí você define se é bom, se é mal, né? Então tem essa visão mais crítica. E aí quando eu fiz o curso, eu falei, gente, é isso. Foi fantástico. Lá, isso era muito comum, sabia? Lá, quando eu fazia curso, né? Sim. E aí, muitos médicos vinham pro curso dizendo assim, olha, eu vou falar para você a verdade. Era tipo uma confissão. Sim. Eu vou te falar a verdade. Eu era contra. E eu falava até mal, assim, e tudo. Só que não teve jeito, porque as pacientes vinham chegando e pedindo. E aí eu tive que dar o braço a torcer e vim fazer o curso. Mas eu nem sei se eu vou prescrever implante. E aí depois já saíam de lá com o implante comprado. Já prescrevendo implante para todo mundo. Mas esse pezinho, assim, né? Aquele primeiro ato de coragem de dizer assim... Vou dar essa moral para os implantes e, né, é como se você estivesse fazendo uma coisa errada, quase, sabe, assim? Sim. E aí chega lá naquele ambiente e aí muda, né? Sim. E aí vê o que é realmente, né? É tanto que vários profissionais chegam a mim e falam, mas tem isso, mas professor, escola tal fala isso, escola tal fala aquilo. Eu falei, antes de você saber, você vai lá, faz o curso e assim, nossa, várias pessoas fizeram curso depois que eu fiz, foi muito engraçado. E aí, depois elas vieram com esse feedback, falou, nossa, Marcelo, realmente, depois que a gente para estudar e vê e entende tudo, tem outra concepção. E tanto agora que a gente tem o curso básico, né? Que a gente tinha só a mentoria. Sim. E aí, a mentoria, Marcelo fez a mentoria. Maravilhosa, inclusive. Foi a primeira turma. Foi a primeira turma. Muito legal aquela turma. E aí, hoje a gente tem o curso básico. E quando me perguntam assim, mas você recomenda o curso básico? Eu falo, olha, o curso básico é o curso para quem não sabe se quer. Sim. Porque não tem como você sair especialista em implantes hormonais depois de fazer um curso de 2 dias. Isso. Me desculpe, mas não tem como. Não tem como. Entendeu? Então, assim, mas é um curso que vai te dar clareza para saber se você quer seguir adiante. Sim. Entendeu? Olha, quero ir para esse lugar ou não quero ir. Porque se você não quiser ir, você sai de lá sabendo. Tipo, olha, eu fiz, Isso. fui lá, me informei, vi tudo que tinha de fundamento e não é para mim. Isso. E tudo bem. Isso é responsável, sabe? Assim, isso você sai do lugar do chato, sabe? Que só critica por criticar. Você foi lá, entendeu? E é uma coisa que eu espero que as pessoas comecem a fazer mais, sabe? A querer se interessar. Porque, pelo que a gente tem visto, os implantes não vão para lugar nenhum, entendeu? Porque a única coisa que acontece é a chateação, é a polêmica e tal. E a gente continua aqui há 50 anos, entendeu? Que entendeu? Que meu avô sofria e isso, né? Sofria crítica, sofria tudo e continuava. E a gente agora continua sem ele, mas sofrendo a crítica e continuando. Então, a única coisa que vai acontecer é o médico que decide se informar e prescrever ou o médico que fica no lugar, entendeu? Do crítico, que não faz e fala mal e nem quer se informar nem quer saber, entendeu? Assim, toda vida que alguém fala mal e aí profissionais, né? E aí eu chego, mas aí, quais são os contras? Por que você está falando mal? E todas as coisas que a pessoa fala não tem fundamento. Então, assim, é muito... O desconhecimento mesmo da parte médica é muito grande. Assim, é claro que a gente, todos nós, assim, gostaríamos de ter evidências mais atuais. Sim. Né? Eu acho que isso é um pleito de todos. Sim. De nós, produtores, dos médicos, e dos próprios pacientes também, porque beneficia todo mundo. Lógico. Mas o que a gente vê hoje, na prática, é muito importante também. Né? E isso, quem está na linha de frente são os médicos que prescrevem. E esse sabor de você tratar realmente a paciente, devolver a qualidade de vida para a paciente, o médico que critica não tem, ele nem sabe que existe. Verdade. Então, ele está só no lugar da crítica sem nem saber como é você ter na sua frente uma paciente, por exemplo, de endometriose que você consegue, né, que já fez um monte de cirurgia. Nossa, a primeira paciente que eu atendi de endometriose, assim, foi uma das pacientes mais marcantes, assim. Eu fiquei
encantadíssimo. Eu falei, e assim, eu tinha parado de atender oncologia. Como foi? Né? Conte. Quero saber, vá. Imagina, eu atendia só oncologia. Eu chegava no hospital que era referência de oncologia do Brasil, para Lobaito. E aí ia só casos mais avançados. Então, assim, por mais eu me envolvia muito com os casos, então sempre eram prognósticos ruins. Então, aquela coisa, você nunca esperava, né, uma cura. Era muito difícil chegar em estágios iniciais, geralmente chegava mais em estágios avançados. E aí, sempre lidando com esse peso maior da oncologia, né? Aí que eu fiz o implante, atendi uma das primeiras pacientes. Nossa, ela passou comigo, uma paciente assim, queridíssima, lindíssima, minha. Ela, ai, doutor, não sei mais o que fazer, já fiz cirurgias, já coloquei DIU, já coloquei Implanon, já tomei medicação, já entrei em depressão por conta da medicação. Assim, um caos. Inclusive, foi ela e o marido sempre concordando, não aguento mais passar por tanta coisa. Nossa, e assim, a história dela foi bem marcante, cirurgias muito grandes, com complicações depois. Então, assim, foi muito percorrida a história dela. E aí, a gente colocou o implante nela. Nossa, a paciente, assim, ficou maravilhosa. Foi assim. E aí, eu falei, gente, que incrível. Né? Você devolver qualidade de vida. Ela era uma paciente que vivia muito cansada, né? A própria endometriose dá essa cansaço. Esgota, né, a pessoa. Essa fadiga, essa dor, sangramento. Então, e aí ela voltou depois de 2 meses. Nossa, falou assim, meu Deus, isso que é vida. Voltando a viver, uma paciente queridíssima. E uma coisa bem interessante, assim, que ela tinha foco de endometriose. E aí, com 1 ano que eu fiz o exame de controle e tudo, zerou completamente. E até hoje, assim, ela tá zerada, nenhum foco de endometriose. E continua com o tratamento. Continua com o tratamento. Super bem. É isso. Então, quando um médico vê isso, não dá para desver. Sim. Não dá para você ignorar que isso acontece, porque o presidente da Academia de Médicos do Mundo falou. Mas, gente, você viu. Sim. Né? Você vê o tempo inteiro. Então, e aquelas vidas, né? E aquelas vidas, porque por mais que a gente queira mais evidência, leva tempo. Sim. E nesse tempo, o que a gente faz com essas vidas? Né? Vai deixar a pessoa sofrendo. Vai deixar a pessoa sofrendo, sabendo que tem uma coisa que funciona, sabe? Então, eu acho que isso é um conflito que os médicos passam, sabe? Quando eles se dão a chance de conhecer o tratamento com a gestrinona, que eles veem esses pequenos milagres acontecerem, né? E aí, por isso que continua, porque se não fosse tão bom, você ia para um congresso ficar ouvindo toda hora crítica, tomando, né, toda hora... Falando mal. E a crítica pesada, entendeu? E sai a reportagem, você vê aquela bombardeio de coisas. Ninguém fica. Só se as pessoas ficam, né, os médicos ficam e defendem, é porque tem essa mágica ali, né? Essa coisa de você pegar pacientes que são muito sofridas, que são realmente, assim, os casos que a gente vê de endometriose são pessoas que nem vivem, sobrevivem. Né? E nem lembram como é que poderia ser a vida. Sim. Sem a dor, sem nada. Eu estava conversando agora há pouco e falei, a pessoa se torna a sua própria dor. Sim. Ela nem é mais nada além daquilo, porque a dor é antes... É o medo de estar chegando, e aí tem a dor, que nem dura só o período, né? Sim. Já começa mais crônicas. Antes. E aí depois é aquela recuperação, é como, né, uma ressaca da crise. Daquela crise. E aí você vai assim, a vida toda. Sim. Então, você conseguir curar uma mulher, né, dessa, e que aí a cura... Quando eu digo a cura, não estou nem me referindo à cura da endometriose, estou me referindo à cura da mulher. Da mulher. Né? Assim, aquele processo que ela estava passando. É a cura da mulher. A cura da endometriose, aí é muito mais complexo. É muito mais complexo. Mas a cura da mulher, não. E a cura da mulher acontece. Sim. A cura da alma da mulher, né? Assim, da vida dela mesma. Não, realmente é fantástico. Assim, quando as pacientes voltam, o feedback delas é muito, muito bom. Muito encantador mesmo, né? O relato delas.
quando a gente fala, né, assim, engraçado que quando a gente fala de implante, a gente migra naturalmente para gestrinona, né? Sim. É uma coisa assim, que é quase um sinônimo, né? Você vai ali, vai migrando. Só que é importante a gente falar das pacientes de reposição hormonal. Opa, Né? claro. Assim, as pacientes que estão também em uma fase que também, Sim. né, pode ser bem difícil. E aí tem uma coisa, porque tem a reposição hormonal convencional. Sim. E tem essa reposição hormonal com implante, Implante. que é o que vocês que sabem prescrever o implante podem usar também. O que você vê assim da diferença de uma mulher que trata que faz a reposição hormonal com implante e a mulher que a opção da reposição hormonal é com creme ou oral ou enfim outras vias? É, diferença é muito grande, né? Assim, é muito comum, principalmente quando a gente passa gel transdérmico, esquece, né? Acaba que tem algumas peles que não absorvem direito, tem alguns pacientes que, mesmo aumentando a dose, não absorve. E é muito essa questão da praticidade também, né? Muita gente acaba... Esse hábito de passar todo dia acaba que não acontece e, com o passar do tempo, a pessoa acaba... Ai, não quero mais passar. E com os implantes, não, a gente consegue ter aquela estabilidade no tratamento, né? Então, a melhora da qualidade de vida da paciente é expressiva. Mesmo as pacientes que já usavam o gel e a gente muda para implante, assim, a gente vê que realmente tem uma melhora bem importante, bem considerada. Né? Porque sempre tem essa dúvida, assim, de tem que fazer reposição hormonal, mas... E aí, né? Assim, não, mas eu faço em creme, é a mesma coisa. E a gente sabe que não é. Não é. Né? Assim, que a estabilidade é importante e a continuidade é importante também, né? Sim. Eu sou das... Assim, não faço reposição hormonal, óbvio, mas assim, já fiz tratamento, por exemplo, quando o Lavi ainda não estava pronto e eu... Acabou o meu implante, né, de gestrinona, eu falei, já tem que fazer agora, porque eu me nego, né, a botar implante da concorrência, não boto. Aí eu falei, não, agora eu vou... Aí vai ser a hora de testar. E aí testei creme. Sim. E zero. Pra mim, é impossível. Não combina com o meu estilo de vida. Assim, eu esqueço. E eu acho uma meleca, sabe? Assim? Meleca. Isso é muito comum. As pacientes reclamam muito. Falam, fica uma melequeira. Não. Aí eu falei, não. Isso aqui não dá pra mim. Pronto, descartei. E foi bom pra mim, porque eu nunca tinha usado, né? Sim. Eu sempre fui implante de silástico. E testei o absorvível também. Bom pra falar, né? Pra abordar e tudo. É isso, as pessoas me perguntam, né? Então, foi bom eu ter a minha experiência. E testei o implante absorvível também de gestrinona. E... também não se adaptou. Não é que eu não me adaptei. Eu acho, assim, que talvez se eu não conhecesse o silástico... Sim. Poderia ser... Mas como eu conheço o silástico, aí eu botei, eu sei a diferença. A diferença. E aí, é aquele negócio que quem não sabe vai achar que é aquilo ali, pronto. Sim. Mas como eu sei, eu senti o pico, sabe? Assim, E aí depois... E daqui a pouco acaba. Né? Assim, você se recupera Fica muito pouco tempo, né? É assim. Como né? Aquele negócio, assim, você fica meio doido, assim. O silástico acaba dando esse platô que dá uma estabilidade durante o ano. Você fica bem, você vive ali aquele... a sensação que eu tinha com o absorvível era que, assim... O hormônio vinha antes de mim. Sim. Sabe, assim? Sim. Ele estava maior que eu, e eu não gosto. Eu gosto... Uma coisa mais tranquila. Tipo assim, eu gosto de você estar bem. Eu gosto... Você tá bem, você tá... bem, tudo bem, sabe? Não tem ninguém falando mais alto. Sim. E com o absorvível eu sentia isso. Eu sentia que a gestrinona estava falando mais alto, sabe? Estava chegando antes de mim. E aí eu não gostava, assim. E tive na primeira quinzena, tive, assim, hipoestrogenismo de calorão de noite, né? E tal. Mas eu quero saber de você. Como é essa questão do implante absorvível e silástico? Como é para você? Eu gosto muito do silástico, né? O silástico acaba dando uma estabilidade maior durante o tratamento. Então, para patologias, por exemplo, endometriose, TDPM, pacientes que sangram, né? Acaba que o silástico ele consegue dar essa estabilidade maior. O absorvível da gestrinona, eu particularmente não gosto muito, justamente por conta desses altos e baixos que acontecem. Então, o paciente está bem, depois ela acaba tendo um pouco mais de efeitos colaterais e depois começa a ficar ruim e aí... Nossa, vai ter que colocar o outro. Então, fica uma confusão ainda fica uma montanha. altos e baixos, né? Principalmente quando fala da gestrinona.
Então, quando é pacientes mais patologias, né, estrógeno dependentes, eu prefiro os cilásticos. É claro que depende de cada paciente, né? Tem vezes que o paciente que usa algum outro método e dá para associar com o implante absorvível, mas geralmente eu acabo optando pelos cilásticos. Para pacientes da reposição hormonal, às vezes eu uso também absorvível, porque tem a questão da retirada, né? Acaba que essa retirada, às vezes, tem pacientes que não gostam, que é um pouco mais constrangedor. Eu atendo em Fortaleza, então lá, às vezes, na correria também ocupa um tempo para tirar os implantes. Então, acaba que o absorvível Te dá essa praticidade também. Né? E para reposição hormonal, assim, eu acho super tranquilo fazer com absorvível. E agora, para tratar doenças estrógeno dependentes, endometriose, mioma, adenomiose, aí eu prefiro mais o cilástico mesmo pela estabilidade. E mulheres que têm útero e usam estradiol absorvível, você sente mais sangramento? Mais sangramento. Né? Comparado com os inabsorvíveis, os inabsorvíveis é maravilhoso. Não sangra, né? Não sangra de jeito nenhum, mas o absorvível sangra mais. Porque eu tenho escutado essa queixa. Sim. Assim, tanto de paciente quanto de médico também, Sim. Da mentoria e tal, que fala, poxa, eu tô com um paciente sangrando. Sim. E esse sangramento de menopausa é um sangramento chato de parar, né? Assim, é chato pra mulher, que às vezes fica achando que tá com câncer, ou, né? Assim, até a mulher, você acalmar a paciente e tudo, e também, enfim. Mas elas relatam dores nas mamas. Dor nas mamas, porque é um chute, né? Ali, né? É tanto que quando eu comecei, né? Eu acabava usando doses mais altas de estradiol, e aí tive alguns problemas no começo, de sangramentos. Eu fiquei, meu Deus, vou voltar pro cilástico. Não dá certo esse absorvível. Mas aí depois, com o tempo, você vai manejando, vai vendo a dose melhor, então acaba que isso vai diminuindo. Mas, com certeza, o cilástico a gente consegue ter É mais fácil. Eu sempre falo assim, apesar da questão da retirada ter virado esse bicho de 7 cabeças, sabe? Meu Deus, que nem é tanto assim. Mas virou. E isso foi acho que foi um marketing bem feito pelos absorvíveis, sabe? Assim, não tem que retirar, não tem que retirar, não tem que... Como se retirar fosse a coisa mais difícil do mundo. Sim. E não é que seja a mais fácil, mas também não é a mais difícil. Não é. E isso é a parte difícil do cilástico. Porque a prescrição é muito mais fácil. É muito mais prático. Porque você não erra. Tipo assim, é difícil você errar com o cilástico. É muito difícil. Entendeu? Você tem que... o absorvível, você colocar uma dosinha mais, uma dosinha menos, muda totalmente tudo, o desfecho. Entendeu? Então, e isso ninguém fala. Sim. Isso as pessoas não falam. Tipo, para você prescrever o cilástico, ou o absorvível, você tem que saber prescrever... Sim. Assim, muito bem. Você tem que ser muito preciso nas quantidades e tudo, porque tudo grita. E não dá tempo de ajeitar, não dá tempo de arrumar, assim, né? Com o cilástico, quando a paciente começa a ter um pouquinho mais de sintoma, dá tempo de você chegar com, sei lá, um inibidor de 5-alfa-redutase, alguma coisa ali, pra... Antes de ficar forte, né? O efeito colateral. O absorvível não dá. Você piscou, valeu. E tudo acontece. São muito mais intensos. Eu tenho essa... E eu não vejo pessoas falando isso, entendeu? Assim, eu não vejo ninguém falando assim, prescrever o absorvível é muito mais difícil, requer muito mais prática. Que foi isso que você falou agora. Eu fui vendo. O manejo é bem mais difícil. Dá muito mais extrusão, né? E tal. Apesar de ser uma excelente ferramenta. Sim. Só que tem que acertar. E aí... E saber acertar não é tão fácil. E não é tão fácil. E requer, assim... Isso que você falou super bem. Eu fui vendo a dose, fui ajustando, fui vendo o que funcionava. Né? Assim, mas você tem que ter essa coragem de errar e assumir ali. Tem médico que, quando erra, corre. Tipo, deixa a paciente lá e nunca mais aparece. E aí, daqui a pouco, para. Porque não tem como você fazer isso com várias. Sim. Né? Então, assim, isso é uma coisa super importante da gente ir falando para paciente e para os médicos que ouvem também, sabe? Para eles entenderem que não é assim, né? Não é receita de bolo, não é... Né? Na verdade, a retirada é tranquila, né? As pacientes, às vezes, têm medo porque não entendem, né? E acaba que fica um medo de um procedimento a mais. Então... Mas quando você explica direitinho, que é um procedimento simples, e as pacientes que já estão acostumadas a trocar, falar,
tranquilo, né? Não tem essa... E tem outra coisa também, que é assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Então, se tiver que tirar... Isso é uma coisa que é muito importante. Você não sabe... Assim, e se, né? Teve... Você Agora precisa... eu tava com... Na último encontro nosso de mentoria, tinha um médico e ele falou, pô, estou com uma paciente que fez todos os exames e tudo, botou o implante, não tinha nada. 2 meses depois, ela apareceu com uma lesão na mama. Sim. E, de câncer maligno e tal, não sei o quê, e tá com implante absorvível. Aí era médico ligando e tal, não sei o quê. E... É desesperador. Não, e para o médico, entendeu? Que fica assim... Sim. E o cilástico você vai lá e... O cilástico você tira e assim, dorme bem. Dorme bem. Entendeu? Você tira e dorme bem. O absorvível, você tem esse problema todo. A gente estava conversando sobre isso. Ele falou, poxa, foi bom porque foi no fim de semana da mentoria. E aí, Jorge estava... E aí a gente estava falando, tem como tirar? Poxa, veja bem, vai ter que levar a paciente para o centro cirúrgico e fazer uma coisa grande ali. Tentar uma lavagem, tentar mas fazer não uma é coisa lavagem muito... e correndo risco ainda de fazer outros picos. Sim. Né? Do hormônio, porque vai fragmentar mais, ali, né? Mais. Então, tem como tirar? Não, não tem. Você pode até tentar ali inventar uma coisa, mas... Mas não garante que vai tirar. tem um risco associado, né? Então... Coisas importantes para a gente falar quando a gente fala de cilástico absorvível, para não ficar parecendo que a única coisa que tem diferente é que um tem que tirar e o outro não tem. Sim. Né? Sim. Quando a gente vê indicações que são claramente de cilástico e as pessoas botam absorvível como se fosse... como se um substituísse o outro. E aí, quero que você fale um pouquinho, porque você falou en passant, assim, na conversa... E eu acho importante também outro tema, a gente trazer TDPM. TDPM, muito importante, né? Vamos falar, explica um pouquinho aqui. Quando eu abordei a primeira vez, inclusive em redes sociais, assim, eu vi o quanto as pessoas estavam cedendo de informações sobre TDPM. Eu peguei, o primeiro caso foi assim, bem impactante. Eu atendia numa clínica que tinha muitos psiquiátricos, e aí a paciente era, né, já estava fazendo acompanhamento com psiquiatra. E ela veio me relatar, assim, foi uma das primeiras pacientes, na verdade, que eu atendi com um quadro mesmo, já diagnosticado de TDPM. Diagnosticado pelo psiquiatra. Diagnosticado pelo psiquiatra, já vindo com esse diagnóstico. E aí ela falava, doutor, pelo amor de Deus, todo mês eu tento me matar. E aí, quando eu menstruo, o que eu fiz da minha vida? Né? Então, assim, e aí tomando vários antidepressivos e realmente não conseguia estabilizar. Já tinha tido vários diagnósticos, diagnóstico de bipolaridade, várias coisas. E eu falei, vamos iniciar a gestrinona. E aí, geralmente, era uma paciente um pouco mais complicadinha. Então, eu falei, vamos tentar iniciar o gel para ver se você se adapta. E depois, se você se adaptar, a gente coloca implante. E aí, com o gel não se adaptou bem, mas já melhorou os sintomas, né? Mas é aquela coisa da melequeira que dá, de ter que colocar pelo menos 3 vezes na semana. Então, ela não quis, mas o de sintoma ela já estava melhorando. E aí, quando a gente colocou os implantes de cilástico, nossa, paciente fantástico, assim, a resposta. Eu lembro que a psiquiatra veio falar comigo e falou, meu Deus, o que é que você fez com essa paciente? Aí eu falei, Então, TDPM, a gente fica falando, assim, das siglas como se todo mundo soubesse o que é. E as pessoas não sabem. Ninguém sabe. Tem médicos que não sabem. Sim, sim. E aí eu queria aproveitar para você explicar um pouquinho. Sim. E agora mais pessoas vão saber. A disforia pré-menstrual, na verdade, é uma sensibilidade do cérebro a essa oscilação de hormônios, né, que ocorre durante o ciclo menstrual. Então, antes da ovulação, acaba ocorrendo aquela oscilação de hormônios e a pessoa que tem TDPM, ela tem uma sensibilidade maior a essa oscilação de hormônios. E aí, é um pouco diferente da TPM. A TPM, geralmente, continua tendo uma oscilação. Toda mulher tem essa oscilação para ovular, né, para menstruar. Mas a TDPM ela tem uma sensibilidade maior a essa variação de hormônios. Então, são hormônios que realmente mexem com o sistema nervoso central e a paciente acaba tendo mais sintomas e sintomas mais intensos, mais psicológicos, né? Sintomas psicológicos mais intensos. Então, geralmente são quadros mais depressivos, um quadro mesmo de alteração de humor, de instabilidade de humor. Então, são quadros bem mais impactantes do que um leve TPM. TPM, ela vai sentir ali uma vontade de comer chocolate, vai ficar mais tristinha, mas a TDPM, ela realmente
atrapalha o dia a dia, ela falta o trabalho, então ela tem brigas com o namorado ou com o esposo que depois, meu Deus, o que é que aconteceu? Então, tem um impacto muito maior na vida da paciente. E é 100% mental, assim. Não tem uma dor física associada, ou tem? Não, ela pode sentir, né? Igual os sintomas da TPM, um leve inchaço, dores nas pernas, mastalgia, isso também pode acontecer. Mas o que caracteriza mais a TDPM são sintomas mais psicológicos. Psicológicos. E aí tem... eu tenho um grupo, né, de meninas que tem TDPM, que eu participo para ver se eu consigo ajudar com os voluntários, né, e tal. E aí, quando abre para voluntários, eu mostro lá para elas, olha, gente, se inscrevam, né, e tal, para ver se a gente consegue fazer o tratamento. E aí eu acabo acompanhando muitas conversas, né, delas. E é uma coisa, assim, você não acha que as pessoas estão vivendo desse jeito, sabe? Porque realmente é isso que você falou da sua... Tem meninas que tentam tirar a própria vida todo mês. Sim. Sabe? E tem meninas que... Teve uma das meninas que se mudou de casa porque ela morava no andar alto. Com medo de fazer alguma coisa. E ela se mudou para um andar térreo. Não, sim. Sabe? Gente, eu fico toda arrepiada, porque eu falo, gente, isso é real. As pessoas estão aqui e sobrevivem a si mesmas todo mês. Sim. Sabe? E a menina que me apresentou a esse transtorno, que é Maia, eu conheci ela através de rede social e tal. E ela tratou, né, com gestrinona e ficou muito bem. E aí a gente começou a trocar bastante, assim, a gente faz live de vez em quando, ela já gravou aqui o podcast e tudo, e eu fui conhecendo esse transtorno através dela e eu fico, assim, muito consternada com o fato de ter tão pouca informação sobre isso. Tem muita pouca informação. Entendeu? E dessas meninas sofrerem tanto porque não é como a endometriose, por exemplo, que apesar de também ser muito difícil... tem um exame clínico, tem ali alguma coisa. E é uma coisa física. É uma dor que é física e tal, né? Apesar de ter todas as coisas que também é uma doença super cruel. Mas o TDPM não tem. Não tem. Então, a família fica achando que a mulher é louca. O diagnóstico é bem difícil, né? Geralmente elas já chegam numa trajetória já de sofrimento muito grande. Muito grande. E muitas vezes já com as relações desfeitas. Sim. E eu descobri isso há 2 anos, 3 anos, assim. E eu trabalho nessa área. Sim. Sabe, assim? E aí, quando eu descobri isso, eu falei, gente, como é que eu não sabia que isso existia? Pouco falado. Né? Uma coisa que é super interessante, livros de ginecologia não falam de TDPM. Trazem. Não trazem. Era para ter um capítulo gigantesco falando, né? Às vezes tem uma mençãozinha, né? Um parágrafozinho, mas não é tão abordado. E é isso, gente. Pensa assim. Eu que estou há 10 anos trabalhando, né? Agora são 13, mas na época era 10. Uhum. Trabalhando com isso, diretamente, com patologias do estágio independentes, com menstruação, com não sei o quê, com médicos, ginecologistas que trabalham com isso. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar. Na hora, eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, como é que eu não sei o que é isso? E quando eu fui ver, ninguém sabia. Assim, eu falei, opa, peraí. Quando eu postei a primeira vez sobre TDPM no Instagram, nossa, uma postagem de engajamento altíssimo. Um texto que eu escrevi no blog do meu site também, assim, é o que é mais acessado. É muita pouca informação. Muita pouca informação. E uma das coisas, né, que a gente faz, que você faz muito bem nas suas redes também, é falar sobre essas coisas. Para que essas meninas que têm TDPM se reconheçam. Né? E que mostrem até para a família e digam, olha, tá vendo que é real o que eu tenho, né? Assim, que não é uma coisa qualquer, que eu não sou doida, né? É uma patologia real. Né? E tem tratamento, mas ainda tem isso. É um teste, né? Sim. O tratamento, porque a gestrinona pode ser ideal para algumas, mas não é o que funciona para todas. Para todo mundo. E eu vejo pelas meninas mesmo a quantidade de combinações de medicações
E o que funciona para uma e não funciona para outra. E, olha, é uma patologia... Por isso que eu digo, a ginecologia é uma coisa realmente... Porque tem umas patologias que são muito difíceis e crônicas. Que a vida toda da mulher. Sim. Endometriose, TDPM e tudo, né? O ideal, assim, a gente sempre associar, né, com psiquiatra também, para ajudar também nas crises mais intensas. Mas eu até já tentei usar nosterone para uma paciente com TDPM, mas ela não respondeu tão bem quanto a gestrinona. É que, assim, primeiro a gente tinha colocado a gestrinona, ela começou a ter mais efeitos colaterais, hiperandrogenismo. Aí eu falei, vamos colocar o nosterone. Mas ela falou, doutor, pelo amor de Deus, vamos botar com a gestrinona. Eu falei, vamos. Você vê isso, Marcelo? Olha o que acontece. Sim, sim. E elas dão esse feedback, né? Ela falou, não, realmente assim, eu prefiro ter uma acne, prefiro ter uma queda de cabelo do que passar por aquilo de novo, né? Todo mês, imagina, ter crise de depressão, brigas. Sabe o que acontece às vezes? As pessoas, depois que botam o implante, esquecem. Sim. O que elas tinham. Entendeu? Apaga, né? Apaga, tão ruim que você quer esquecer. Apaga. E aí o problema passa a ser a acne, a queda de cabelo e tal. E aí, não quero mais usar a gestrinona porque eu tô com acne. Porque ela já esqueceu. Como era a vida Como era antes. antes. É muito comum, né? E aí vira aquele problema. E aí depois tira. E é legal você falar isso. Ela tirou e aí... Não, e ela tirou e aí ela colocou no nosterone. Acho que uns 2, 3 meses ela me liga falando assim, pelo amor de Deus, não tem como a gente colocar logo a gestrinona, não. Eu falei, calma, vamos resolver. Mas, assim, é absurdo o antes, né? E o depois da paciente, assim, você vê aquela paciente... Outra pessoa. É outra pessoa. É como se a pessoa fosse uma alma... Até o olhar da pessoa muda, a aura, né? Outra, é uma mudança de 100%. É como se a pessoa passasse a existir naquele momento. Sabe assim? E uma das coisas mais importantes que eu acho da gente trazer essas pessoas para a vida é que o bem que uma pessoa dessa faz quando ela está saudável é um negócio incalculável. Porque essas pessoas, elas têm um senso de empatia mesmo, sabe? De sobreviventes, de pessoa que sofreu. Então, quando você traz ela para a vida sem dor, ela é capaz de mudar tudo em volta dela, sabe? Tem uma empatia maior, né? A pessoa vive de sofrendo. Fazer, sim, então ela... e trabalhar bem, e ser uma pessoa incrível, que estava escondida. Isso. Né? No sofrimento, na dor e tal. Então, é isso. É como se ela passasse a viver mesmo, sabe? A vida começa ali, sabe? E é muito lindo poder participar disso. Mas tem outro lado também, que são os efeitos colaterais. E a gente vai falar agora dos efeitos colaterais. Como é que faz para... Primeiro, eu acho que tem duas coisas. É o efeito colateral em si e a pessoa. Tipo assim, preparar a pessoa para que ela tenha um efeito colateral controlado, né? Assim, que a expectativa é, olha, pode ser que aconteça, mas que não seja nada demais. Sim. E também, clinicamente, como é que faz para tentar que não seja realmente nada demais. Para que não aconteça esses casos como o da Fly, né? Ou como não sei o quê. Como é que faz para isso acontecer? Assim, primeiro de tudo, acho que o conhecimento da paciente que pode acontecer esses efeitos colaterais, acho que é o principal. Né? Então, antes mesmo de colocar, ter aquela conversa explicando, a gente vai colocar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, ela saber essa ciência, então ela já colocar, tendo ciência que pode acontecer esses efeitos, isso já acho que já é um grande passo andado, né? E quando eu falo, você mesmo falou agora, a paciente começa a aparecer um pouco de acne, eu falo... Você prefere ter um pouquinho de acne ou aquela toda endometriose? Então, vamos trabalhar com essa acne aí que tá pouquinha, que não vai impactar tanto, do que ter aquelas dores da endometriose. Sim. Então, assim, é importante também a questão de preparar a paciente antes mesmo de colocar a alimentação, né? Muito importante. Ter uma dieta mais anti-inflamatória. Incentivar a atividade física. Eu sempre falo para a paciente que é mandatório fazer atividade física. Não adianta, porque senão...
vai acabar tendo mais inchaço, vai acabar tendo mais efeitos colaterais. Então, sempre falo, ó, carboidrato, tentar diminuir, bebida alcoólica também que causa mais inchaço, né? E caso venha aparecer algum efeito colateral, a gente vai contornando, né? Tem inibidores da aromatase, ou, desculpa, da 5-alfa-redutase, que a gente pode utilizar. Tem uma série de medicamentos aí que a gente pode associar de uma forma mais tranquila, que ela não tenha tantos efeitos colaterais. E quem é a paciente, assim, por exemplo, que você diz, não vou botar... Por exemplo, vamos falar de gestrinona, que não vou usar gestrinona em você. Sendo bem sincero, quando elas vêm atrás de estética, eu falo, pode dar a volta. Quando elas chegam, ai, porque eu quero emagrecer, eu quero ficar sarada. Eu falei, não vamos colocar então. E como é a reação? Aí elas ficam desesperadas, né? Não, mas eu tenho um TPMzinha. Eu falei, não. Já muda o discurso, né? Então, esse realmente, assim, é a paciente que volta, eu não coloco de jeito nenhum. Porque até na hora que tiver a acne e tal, como é que você justifica, Sim. né? Você não tem nem a dor da endometriose para dizer, olha, você vai ficar sem dor, ou nem... Você não tem um problema real, né? Você não pra tem problema solucionar. real para solucionar. E aí, estética é estética, então... Estética é estética. Primeiro que a paciente, às vezes, nunca está satisfeita Exatamente. com aquilo. Sempre vai ter um né? problema. Sempre vai ter um problema. Entendeu? E tem toda uma questão por trás, né? Não é milagre, então Sim. vai ter que fazer uma dieta rigorosa, vai ter que fazer atividade física. Eu tenho uma paciente minha que ela colocou com endometriose, foi muito engraçado esse caso. Ela colocou e sumiu. Desapareceu. Eu falei, meu Deus, eu fico louco quando essas pacientes desaparecem. Eu falei, volta aqui com o implante. Deixa pelo menos desaparece, mas deixa eu tirar esse implante antes. E aí desapareceu. Nossa, fiquei desesperado. Um ano depois, né, quando tava perto de vencer, ela aparece, marca a consulta e tudo. Aí, beleza, fui chamar ela na recepção. Eu olhei assim, eu falei, cadê ela? Ela foi no banheiro? Não, tá ali. Quando ela veio até a mim, eu falei, meu Deus, o que você fez? Outra pessoa. Foi mesmo? Ela tinha perdido 15 quilos. Caramba. Era uma paciente mais sobrepeso, ela tinha um olhar muito cansado. Sabe aquele... O paciente já falava assim, arrastando de dor, de sofrimento. Nossa, ela chegou assim, maravilhosa, maquiada, bonita. Eu falei, meu Deus, o que é que você fez? Nossa, mas aí, isso é uma causa que não é o foco principal, mas a gente vê. Pessoa tá bem. Tá bem, né? Assim, a pessoa tá bem. Você fala, por exemplo, a gente às vezes ouve falar... não pode botar gestrinona em paciente de sobrepeso. Mas aí, nesse caso, por exemplo, um paciente que tem endometriose e tem sobrepeso... É muito difícil para você pedir para uma paciente que tem uma endometriose com dor... Sim. Tipo, vá malhar. A menina tá com dor. Né? Vá fazer uma dieta. A menina tá com dor, tá cansada, tá fadigada. Assim, é você pedir o impossível para ela. Então, você, às vezes... É o contrário. Você bota a gestrinona, tira a dor e aí ela muda a tira vida. A dor, assim. tira o cansaço, Exato. né? Então, ela acaba se incentivando a fazer aquela mudança. Aí ela falou, não, fui na nutricionista... Comecei a cuidar melhor de mim. Nossa, fantástico. Essa também foi uma história assim, que me marcou bastante. E eu não consigo disfarçar a minha expressão, porque assim, ó... É muito legal. Muito legal. Né? Você ter uma participação assim na vida, né? Na vida. Dessas pessoas. Mas é muito importante sempre esclarecer essa questão dos efeitos colaterais, né? Acho que é uma das coisas mais importantes. Porque o combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro. Porque a pessoa vai sabendo que pode acontecer e que você tá ali para apoiar ela e para ajudar a atravessar essa ponte. Sim. Mas pode acontecer, é uma possibilidade. E aí, você quer assumir esse risco comigo? Vamos lá? Não quero. Tudo bem. Tudo bem, vamos tentar outras opções, né? Não, isso é... Pois é, estamos aqui chegando no nosso horário, mas por mim eu ficava aqui conversando, que é um tema que é gostoso de conversar. Gostoso, né? E aí você vai lembrando com certeza tem um monte de mais casos, que você podia falar aqui com a gente. Mas eu quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui. Eu acho que a gente esclareceu coisas super importantes, assim, que vão ajudar as pessoas que vão ouvir a identificar problemas ou a... pensar no tratamento hormonal como, né, na forma certa de começar, no acompanhamento, nas motivações. Então, isso é uma parte importante do nosso trabalho em proteger mesmo, sabe? Os implantes como terapia, como opção de terapia para os médicos e para as pacientes. E muito obrigada pela disponibilidade, gostei muito. Nossa, eu que agradeço. Fico muito feliz.
Foi uma conversa muito... Gostosa, gostosa. né? Foi muito gostosa. Obrigado. Obrigada. Feliz E pelo obrigada convidado. por quem está aqui com a gente, quem ouviu a gente. Manda esse podcast para as amigas, para as tias, para as mães, para os maridos, para todo mundo começar a entender um pouquinho o que a gente passa e o que são os implantes hormonais e mais. Beijos. Beijos.